Vamos lá então com o Edu Afonso, então, trazendo pra gente as informações do São Paulo, porque ontem, né, Edu, foi aquela corrida contra o tempo para tentar negociar a chegada do Marcos Leonardo, ia falar Marcos Leonardo, mas você ontem avisava, né, não é tão simples, não é uma negociação fácil, Edu, e acabou não acontecendo mesmo. É isso, Bruno. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês aí no estúdio, né? Frustrou a torcida, o São Paulo fechou a janela com 5 contratações, uma foi antes do Mundial de Clubes, ainda com a janela fechada, jogador de mercado que rescindiu com o Cruzeiro, Dineno. Na abertura da janela veio o Tapia e agora na reta final, o Mailton, Tolói e o Rigoni, que foi contratado. Mas o grande nome era o Marcos Leonardo. E aí, Bruno, cabe um pouco a explicação, a torcida tá frustrada, tá reclamando, tá dizendo que foi iludida, mas assim, é a vida do São Paulo. Então, cabe uma explicação aqui dentro do tempo que eu tenho para tentar mostrar ao torcedor que o São Paulo está em recuperação financeira. O São Paulo assinou um contrato com um fundo de investimentos que impôs nesse contrato, esse fundo de investimentos, fez um aporte no São Paulo para que ele pagasse as dívidas bancárias. Aí a dívida passou a ser com esse fundo de investimentos com juros mais baixos que o do mercado. Isso fez uma economia mensal de juros para o clube num todo. Mas esse fundo de investimentos não deu esse dinheiro de graça. Ele colocou um contrato na mesa para o São Paulo assinar, um contrato onde havia metas de gastos e de arrecadação. Por exemplo, a meta de gastos do São Paulo pelo fundo é de 403 milhões. São Paulo já superou. E quando a gente fala em 403 milhões, não é para contratar 403 milhões, é para contratar, pagar a folha salarial, pagar todos os funcionários do CT, que eles são subordinados ao futebol, a manutenção do CT, que é cara mensalmente, além de tudo que envolve o futebol. Então, não é que tem 403 milhões e pode gastar os 403 milhões contratando. São Paulo já estourou esse orçamento com a anuência do fundo e o departamento de futebol em si adotou uma filosofia para entregar suas metas de não pagar transferências. Então, Dineno veio sem transferência, Tapia sem transferência, Mailton, Tolói e agora o Rigoni. E era a tentativa com o Marcos Leonardo, não pagar nada, ter o jogador por 4 meses, era a vontade do jogador que atuou nos bastidores com seu staff para fazer o negócio dar certo, ele queria vir, e o salário do atleta, o que cabia no orçamento do São Paulo era uma parte do que ele ganhava na Arábia. Como não deu certo, o clube árabe, que pagou 40 milhões de euros por ele há um ano, não quis emprestar de graça, frustrou a torcida, frustrou os dirigentes e o próprio Marcos Leonardo. E assim, eu fico, para trazer um exemplo, seria a mesma coisa, Bruno, a gente aqui, se o São Paulo tivesse um jogador que tivesse pagado 40 milhões de euros e um clube viesse para pedir esse jogador de graça, com o São Paulo arcando 75% dos salários, a torcida e a gente ia bater demais no São Paulo. Agora você imagina a imprensa de lá vendo o Al Hilal dando um presente para o São Paulo. Obviamente que pesaram também críticas feitas por aqueles que acompanham o clube, por mais que a cultura seja diferente. Lá tem dinheiro, valorização do atleta para eles não significa nada. Eles têm dinheiro para ficar com o atleta encostado lá mais 4 meses. Então a gente tem que explicar isso. O orçamento do São Paulo, apesar de todos os departamentos tentarem entregar no final do ano uma economia, ainda assim vai estourar e vai passar do 1 bilhão. Então, tem algumas contratações, Bruno, que por mais que o torcedor sonhe, neste momento é impossível fazer. Não existe isso, né, Edu? A gente já vai falar sobre esse assunto, mas antes a gente vai passear aqui pelo nosso estúdio, vamos mostrar para vocês através do Braz, que vai para lá, vem para cá, faz o box-to-box no estúdio para mostrar o Rigoni, no São Paulo, na primeira passagem dele, 70 jogos, 43 jogos, fez 13 gols e deu 9 assistências. Atuou, então, entre julho de 21 e junho de 22. O Edu continua com a gente para essa conversa. Porque, assim, o torcedor do São Paulo, ele acabou ficando um pouco frustrado, porque, de fato, assim, se a negociação acontecesse, não é, Donk? Seria um baita reforço para o São Paulo, apesar do tempo ser curto, mas para essa temporada seria muito importante para o São Paulo. Com certeza, ainda mais o São Paulo que tem a prioridade na Libertadores, e a gente já viu o histórico de atacante que chega em semifinal e resolve. Até é um pouco ruim citar isso pro torcedor de São Paulino, que vivenciou isso com o Borja no Atlético Nacional, por exemplo. Então, e chegaria um cara para ser titular indiscutível, assim. Até mesmo se o Caleri tivesse em condições físicas para jogar, acho que hoje... Mas isso já aconteceu também, acho que o Edu pode me lembrar, com o São Paulo e a favor do São Paulo. Foi com o Ricardo Oliveira, o Edu? Ou foi não, o Ricardo pelo contrário, ele ficou fora. Ele foi com o Amoroso. O Ricardo ficou fora porque não estendeu o contrato para poder continuar na Libertadores. Foi uma frustração na época para o torcedor de São Paulo e também para o próprio São Paulo, o Ricardo não ter participado de jogos decisivos. Mas foi o Amoroso que chegou na reta final? Foi.
Amoroso ficou 6 meses, chegou na reta final da Libertadores, foi campeão mundial depois, no final do ano. 6 meses de ótimas vitórias, de ótimo retrospecto, é ídolo da torcida pelos 6 meses que passou aqui. E aí era o cenário que você supre uma carência das lesões sérias que você teve no setor ofensivo com um jogador que, assim, fez uma temporada absurda no Al Hilal, com uma perspectiva... Pra mim, eu fiquei até espantado quando surgiu a notícia, porque é um cara... Foi uma situação muito pontual, né? Mas é um jogador que poderia voltar pra Europa, por exemplo, pelo nível apresentado. Então, assim, além de suprir a carência, você tá falando de um cara que tá muito acima do nível de se imaginar pra voltar pro Brasil. Então, assim, lógico que você acaba criando expectativa, ainda mais um elenco mais curto, com todas as dificuldades. E aí chega o Rigoni, que tem muito pela identificação com o Crespo, né? Ele começa bem a passagem, depois acaba caindo de rendimento. Acho que ele aposta muito nesse sentido, mas não tem como falar que o sentimento é de frustração, né? Quando você, ainda aqui, o clube teve os pés no chão, teve toda a negociação, mas é frustrante quando você levanta a possibilidade e acaba não concretizando. Por condições que, de fato, financeiramente é muito complicado. O único problema pro São Paulo aí... O único não, né? O problema maior é o jogador não ter vindo, né? Mas o problema da frustração é que a notícia vazou, que a gente conseguiu apurar, o Edu apurou, o André Hernan apurou e a notícia apareceu. Não foi que o São Paulo chegou pro torcedor... São Paulo não prometeu nada. São Paulo tava na dele. São Paulo viu a oportunidade, claro, vamos tentar negociar. Então fica a frustração, mas não é que o São Paulo criou essa expectativa. Não tem nada. Não tem culpa nenhuma. Exatamente. Ele negociou. Ainda tá sobrando pro Rigoni, coitado. Então. E ainda tá sobrando pra ele. Que fechou e a torcida frustrada por conta do Marcos Leonardo tá indo pra cima do Rigoni. Coitado do Rigoni. O que só me surpreende, assim, né, na história poxa, se você perguntar pra qualquer pessoa no mundo, pergunta no mundo inteiro, qual é uma característica do povo árabe? Todo mundo vai responder, é bom negociador. Os caras dominam o comércio faz não sei quantos mil anos. Aí só a gente aqui achou que o cara pagou 40 milhões de euros num jogador e vai dar o jogador pra gente de graça. Doação. Quer dizer, a gente é malandro e o árabe que tá não sei quantos mil anos negociando com o mundo inteiro e tendo lucro com o mundo inteiro em qualquer tipo de negócio, a gente é mais esperto que eles. É que hoje também você tem a característica dos clubes muito endinheirados. Eles não estão muitas vezes preocupados em recuperar investimento, porque tem o limite de inscrições, né, de jogadores, que é o caso que complicou a vida do Marcos Leonardo. Para eles abrirem mão e contratar outro por conta de ter muito dinheiro, acontece com o próprio Mitrovic, que é o... Eu ia falar e chutaram o Mitrovic e pagaram tudo. Pô. Mas os caras não rasgam dinheiro. Os caras não rasgam dinheiro. Eles sabem que o jogador tem esse valor, que ele vai ter outro mercado, que em breve ele vai voltar. Então, depende, porque, por exemplo, o Mitrovic eles rasgaram. O Mitrovic eles rasgaram, eles pegaram... Eles não vão ter tem 2 financeiro. anos ali de contrato. Tá bom, Mitrovic, você não vai servir, não quer dor de cabeça, então toma aí, ó, que tinha pra receber e ficar. A questão do Marcos Leonardo tem a diferença óbvia de idade, né? Isso. E mercado. O Marcos Leonardo tem, é muito novo e tem mercado na Europa. Aí vira, sabendo que ele tem mercado... É igual, por exemplo, o negócio do Neymar. Não vai ser inscrito, pagar uma fortuna, mas beleza, vou embora. Mas o do Neymar ainda dificultaram ali. Sim. Até porque é o Neymar. Exato, mas nesse caso é um jogador jovem, é um jogador que tem valor. Exatamente, por isso que o cara não vai rasgar o dinheiro. Exatamente, por isso que ele fez. Então ele fica aqui, joga a Champions aqui da Ásia, que o limite é maior de inscrição, e só não vai jogar o Campeonato Árabe. Para eles... indiferente, porque tecnicamente o Darwin Núñez, né, que a gente até estava confirmando, vai entregar no Campeonato Árabe, dependendo, né, porque o Darwin Núñez é sempre uma incógnita em relação ao que ele apresentou no Benfica, ele não conseguiu apresentar no Liverpool, mas vai apresentar no campeonato local e no campeonato do continente tem o Marcos Leonardo como opção também. Claro. E aí, né, Edu, é claro que o São Paulo viu a possibilidade de jogador através dos empresários, é oferecido ao São Paulo, o jogador tem intenção de voltar ao futebol brasileiro. O São Paulo vê essa janela realmente aberta, essa brecha, ele vai tentar negociar. Agora, a parte dele, ele fez, né? O difícil é negociar com quem tem a máquina na mão, né, Edu? É isso, Bruno. O negócio só se manteve aceso até 10h50 da noite de ontem pela atuação do staff do Marcos Leonardo. Porque eles estavam insistindo, tentando fazer os árabes ver que para o atleta seria um ótimo negócio ficar 4 meses aqui.
né? E o Marcos Leonardo queria vir. Então esse ponto, né? O Marcos Leonardo, se ficar parado lá ou jogar muito pouco, ele perde espaço em seleção, das vésperas da Copa do Mundo. Então tem todo um projeto de carreira envolvido, por mais que sejam apenas 4 meses, numa concorrência tão grande na seleção brasileira, atrapalha demais o atleta. Então o projeto se manteve aceso, somente pela atuação do staff. O São Paulo chegou no limite logo de cara. Não posso pagar empréstimo e só posso pagar uma pequena parte do salário. É isso, é meu plano. Caso, é bom pontuar também, Bruno e companheiros, caso o São Paulo não tivesse esse acordo com a Galápagos, dependesse apenas de aprovação dos seus conselhos internos de administração e deliberativo, talvez o orçamento pudesse ser chutado. São Paulo faria um empréstimo bancário, pagaria aí o que os árabes queriam, traria o jogador, até por mais tempo, quem sabe até a metade do ano, ou até o final, mas aí a dívida continuaria, além de grande que ela já está, quase gigantesca, ela aumentaria ainda mais. Então, nesse momento, o São Paulo tem que trabalhar em cima do que lhe foi imposto no contrato assinado com o fundo de investimento. Fugir disso é romper o contrato. Romper o contrato é ter um prejuízo maior, se não imediatamente, num futuro muito próximo. É isso que o torcedor vai ter que administrar, digamos assim, nos próximos anos do São Paulo. Mas aí é o certo, né? O clube não pode se endividar ainda mais. Os clubes brasileiros, eles chegaram nesse nível de mais de 1 bilhão aí de dívidas justamente porque viam a oportunidade, era isso, né? Ia pegar empréstimo paga depois. E não paga, e aí tá com... O patrocinador paga boa parte. Porque a torcida paga, vai vender camisa, a torcida paga, lembra? Ou aposta no sucesso esportivo, a gente vai conseguir tal título, avançar tal... E às vezes não consegue. Ô Edu, uma dúvida que eu tenho em relação ao elenco é a seguinte, chegaram 2 atacantes recentemente, o Tapia e o Dineno. Sim. O Tapia chegou, acho que já era o Crespo. Já era o Crespo, né? O Tapia, mas o Dineno não, antes ainda. Esses jogadores não vão ser utilizados? O Tapia está sendo O Tapia está sendo, mas e o Dineno? Nunca mais de falar no Dineno? Ele entrou um pouquinho agora no jogo contra o Cruzeiro, na derrota. Então, no final, teve uma chance de cabeça ali, quase decretou o empate do São Paulo em Belo Horizonte. São opções, né? O São Paulo foi perdendo jogadores importantes, principalmente o homem de área, né? Perdeu Caleri, Rian Francisco e agora o André Silva. Como o Crespo joga num 3-5-2, a dupla titular do São Paulo hoje a gente deve imaginar como Luciano e Ferreirinha. Agora, com a chegada do Rigoni, tem o Henrique do Carmo, que tem entrado muito bem. Inclusive, o São Paulo ontem acabou não aceitando uma proposta de venda do atleta de 3,5 milhões de dólares. O dinheiro era necessário, ajudaria, mas o atleta tem potencial para valer mais daqui a pouco, daqui mais para frente. Então, o São Paulo segurou. E tem o Dineno e o Tapia. O Dineno chegou ainda com o ex-treinador, talvez por isso um pouco mais de dificuldade. O Tapia entrou outro dia, fez até um gol no Morumbi, numa vitória contra o Galo, tudo mais. São jogadores que vão ser aproveitados, mas num 3-5-2, e você já tendo uma dupla titular, Luciano e Ferreirinha, todos os demais ficam como opções no banco de reservas. O que está melhorando para o São Paulo é a lateral direita, porque o Mailton vai ser apresentado entre amanhã e sexta e é um reforço necessário. A zaga ganha mais uma opção, o Tolói. O Rigoni mais um homem de frente que tem uma história, não tem um recente muito positivo em termos de números, mas tem uma história legal no São Paulo. E eu acho que um pouco da briga da torcida, ou da rejeição da torcida ao Rigoni, não é pela contratação do Rigoni, né? Muitos gostam do Rigoni, queriam o Rigoni de volta e ele queria voltar. É mais pela frustração do Marcos Leonardo, que acabou sobrando meio que pro Rigoni. Não veio o Marcos Leonardo, veio o Rigoni, como se o Rigoni fosse muito abaixo, que é, na verdade, que o Marcos Leonardo. Mas o Rigoni vai tentar ajudar aqui. É indicação do Crespo e é um jogador que chegou sem custo, só salário e ganhando menos do que ele ganhava no México. Ele não pode pagar essa conta. Exatamente. Boa, Edu, obrigado, viu? E o Cedric foi bem, né, no jogo aí de Libertadores mesmo, né, contra o Atlético Nacional, mas agora tem o Mailton que fazia uma grande Série B também pela Chapecoense. Obrigado, viu, Edu? Fala, nação São Paulina! Mais uma informação aqui do mercado da bola, mais uma saída confirmada do São Paulo, né? Além da frustração do Marcos Leonardo, a chegada do Rigoni, tem também a saída do lateral Patrick Lanza, né? Muito criticado aí por todos. Acredito que não tinha muito para onde correr, não. Teria que fazer esse negócio. São Paulo vai pegar até um dinheirinho ok com o valor fixado do passe. Ele vai para o Paphos do Chipre. É o time lá do Davi Luiz que recentemente classificou aí para Champions League, vai jogar a Champions. Então ele tá de saída para o Paphos. E aqui os valores, 200 mil euros, 1.200.000 reais pelo empréstimo, com uma obrigação de compra de pelo menos 50% dos direitos econômicos aí
do valor de 2 milhões de euros, tá? 12 milhões de reais por 50%. Então eu acho que foi um bom negócio. São Paulo que vinha fazendo péssimos negócios aí, né? Esse aqui, por um jogador que a torcida não morre de amores, você pegar 1 milhão agora e depois pelo menos 12 milhões aí no ano que vem, acho que é um dinheirinho interessante. Então o Patrick tá de saída do São Paulo, vai jogar a Champions League pelo Pafos do Chipre. E é isso. Não tem mais muito o que fazer. Tem alguns nomes, né? O São Paulo pode talvez cogitar buscar algum nome que esteja sem contrato, né? A torcida lá no Twitter fica falando de Aboubakar, essas loucuras todas aí, uns delírios da torcida. Vamos ver se o São Paulo vai trazer alguém ou se vai ficar por isso mesmo e fechar o elenco. Já surgiu mais uma notícia aí de dívida, de déficit novamente. Eu não sei não se o São Paulo vai entrar nessas loucuras de mercado. A gente volta para atualizar a qualquer momento, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!